1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. De que amor estamos falando? Como é esse amor? Não é o amor romântico, é o amor nobre, puro, o amor de Jesus. Esse amor tem certas características que a partir do versículo 4 vamos compreender que características são essas até o versículo 8. O amor é paciente, ele é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará. Vamos para o versículo 13. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos, reconhecidos por muitos se amarem. Na Bíblia está escrito que o amor cobre uma multidão de pecados. Como posso dizer que amo a Deus, a quem não vejo, se não amo o próximo, a quem vejo? Ouviste o que foi dito. Ouvistes o que foi dito: odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Temos que orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Como vamos amar uma pessoa que nos fez tão mal? Acontece que essas pessoas, muitas vezes, são pessoas que nós já amamos, são pessoas da nossa casa, são filhos, são pais, e nós já amamos essas pessoas. E aí a gente encontra situações, casos de pessoas desabafando e falando que está muito difícil de conviver, porque está lidando com insultos, gritarias. A pessoa vai conversar, o outro eleva o tom de voz, grita, não consegue falar de maneira a convencer o outro sem precisar gritar. Para impor a sua ideia tem que gritar, porque já não tem mais um diálogo aí. Quando começa a gritar é porque não está tendo diálogo. E aqui está dizendo que o amor não se irrita, o amor não busca seus próprios interesses. Ele quer ver o outro em paz, ele quer ver o outro bem. Muitas vezes as pessoas que nós queremos ver tão bem, elas estão cometendo coisas erradas que nós já detectamos que não estão boas. Mas nós não vamos fazer tudo falando o tempo todo. Tem coisas
que nós vamos vencer no silêncio, na oração e amando. A mudança que eu quero ver no outro começa em mim. Eu mudo com meus pais. Meus pais estão se comportando como sempre se comportaram, falando coisas que me ofendem. Eu começo a mudar, eu começo a reagir de maneira diferente às ofensas. Eu estou amadurecendo primeiro. Isso já aconteceu com tantas pessoas que nós conhecemos famosas. Vou citar um exemplo, Joyce Meyer. Ela dá o testemunho dela nas pregações que ela faz. E ela conta como ela sofreu com o pai. E ela mesma é que teve que mudar. E depois ainda ajudar o pai. Então, nós é que mudamos. Quando nós mudamos, nós começamos a perceber a mudança ao nosso redor. Porque nós estamos buscando os interesses do Senhor na vida do nosso próximo. Nosso ministério começa com o nosso mais próximo, com o nosso próximo mais próximo, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Vamos ouvir aqui na Bíblia dizer que ninguém é profeta na sua própria terra, né? Não é bem recebido, mas nós precisamos começar dentro da nossa casa, na nossa vizinhança. Pessoas que ofendem, pessoas que zombam, pessoas que não compreendem, e nós vamos reagir com amor. Com amor. Não é ficar próximo a ponto de conviver tão de perto muitas vezes, porque depende da situação. Uma hora a gente está falando de estar lidando com os pais com os filhos com os pais. É um exemplo. Mas outro caso é o caso da vizinhança, é o caso do local de trabalho. São casos em que a pessoa perdoou, ela deseja o bem daquela pessoa que ela perdoou, mas não pode voltar a conviver. E a pessoa sabe por que não pode. Ela vai precisar se afastar. Existem casos na Bíblia em que precisa de um afastamento, dependendo do caso. E eu já falei disso em outros vídeos. Então, mas o amor, ele permanece. E ele é um escudo. Certa vez, eu fui convidada para fazer uma oração num dia de festividade. E eu fiz uma oração percebendo que naquele lugar as pessoas tinham olhares de ódio, tinham olhares de... Aqui está falando que o amor não se ensoberbece, mas ali naquele lugar tinha pessoas com um olhar de um querendo ser melhor do que o outro, competição e se portando inconvenientemente, chamando toda a atenção para si mesmo e não para o Senhor, não apontando para Jesus. O Espírito Santo de Deus aponta para Jesus. Ele chama atenção para Jesus. Então é muito excesso do ego, aquela coisa da egolatria, né? A idolatria do eu. E aí, naquele lugar, eu pedi a seguinte coisa, falei a seguinte coisa e orei da seguinte maneira, na seguinte direção, que as pessoas pagassem todo o mal que recebessem com o bem. Pagar o mal com o bem, orar por quem está fazendo mal, pedir a Deus a misericórdia de Deus para nossa vida e pedir a Deus que essa pessoa tenha o arrependimento, que ela encontre, né, o caminho certo e desejar o bem dessas pessoas que nos fizeram muito mal, que desejam o nosso mal. Nós vamos desejar o bem, pagar o mal com o bem. Isso é um escudo. A Bíblia diz que Deus é o nosso escudo. O Senhor é o nosso escudo. No Salmo 91, a tua fidelidade é meu escudo. Em outros salmos, o Deus é o meu escudo. Então,
em outras passagens bíblicas também, que o Senhor Deus Todo-Poderoso é o nosso escudo protetor. Então, o nosso escudo é amor, é Deus, Deus é amor. Ele nos ensinou a amar. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Então tem que aprender a amar a Deus, aprender a me amar e ter amor para doar ao outro. Porque se eu não tenho nem para mim, como que eu vou doar uma coisa que eu não tenho? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu me encho do amor de Deus e me amo com o amor de Deus. E eu amo ao próximo como eu me amo. Porém, já no Novo Testamento, vai dizer: amarás o teu próximo como eu amo, como Deus ama. Já aumentou o nível de dificuldade, mas vira uma facilidade quando? Vida de oração, pedindo a Deus que dê o Espírito Santo. A palavra de Deus diz: pedir e obterá, bater e a porta se abrirá. Então, quando pedirmos o Espírito Santo, Deus não vai negar. Nós vamos receber, porque a Bíblia diz que ele não nega o Espírito Santo quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós pedimos para andar nos caminhos do Senhor. Então, nós devemos procurar seguir essa orientação aqui. O amor é paciente, ele é benigno. Como que eu vou desejar mal do outro? Não, fulano vai pagar. Isso é com Deus. Se Deus quiser livrar fulano, não, porque causa e efeito, é ação e reação. É a lei da semeadura e da colheita. Ele fez, vai ter que pagar. Você plantou, vai ter que colher. E agora a gente acha que tem que ser desse formato e ponto. Mas Deus é misericordioso e infinitas misericórdias. E muita gente vai dizer por que que essa pessoa me fez mal e por que que essa pessoa está numa situação favorável, uma situação boa, se ela erra. Mas Deus pode ter um plano lindo para a vida dessa pessoa. O apóstolo Paulo estava indo perseguir a igreja do Senhor, estava indo perseguir Ananias. Teve um encontro com Jesus e o Senhor falou para Ananias que ele deveria ajudar o apóstolo Paulo. Naquela ocasião era Saulo de Tarso, ainda não era o apóstolo Paulo, que veio a ser depois. E Ananias obedeceu porque ele entendeu que Deus tinha um plano para a vida daquele homem, perseguidor da igreja, de Saulo de Tarso. E aquele homem veio a ser o apóstolo Paulo. Deus tinha um plano para ele. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando Jonas vai pregar em Nínive, ele não quer ir pregar em Nínive. Quem é Nínive? Muitas vezes estavam pecados em Nínive, como por exemplo, feitiçaria, prostituição e etc. Roubos, todo tipo de pecado estava ali. E Deus pede a Jonas que vá pregar em Nínive para que Nínive se converta. Quem é Nínive hoje? Deus quer que essas pessoas se convertam. E ele tem alguém para ser usado para que essas pessoas se convertam, para ajudar a levar a mensagem de Deus. E essa pessoa pode ser quem a gente menos espera. Quem é o escolhido de Deus na vida de determinadas pessoas? A gente não sabe. Às vezes, são pessoas que a gente nem espera que vão ser usadas na obra de Deus. São pessoas, por exemplo, um gadareno, um homem que estava completamente louco.
Em que momento aquele homem pode ter tido um senso de lucidez? Jesus passando por aquele lugar onde ele estava, curou aquele homem e ele poderia ir falar de Jesus para os seus. Então, Jesus usa pessoas da onde a gente menos espera. Pega as coisas loucas para confundir as sábias. Então, nós precisamos amar mais. Nós precisamos amar porque o amor é o que vai permanecer. Se desejarmos o mal das pessoas, não sabemos que mal estamos fazendo para nós mesmos, porque temos aqui assistindo, não sabemos quem está assistindo, são homens, são mulheres, são pessoas que querem acertar. Então, o amor, ele é paciente, ele é benigno. Como pode ser benigno se deseja o mal do próximo? Jesus, tem misericórdia, dá vitória, Senhor, na vida dessa pessoa. Desejo o bem do próximo, desejo o bem de si mesmo. Tem gente que não deseja só o mal dos inimigos, não. Deseja o mal dos amigos. Os amigos estão se dando bem na vida, estão comprando as coisas, estão em alguma situação favorável, a pessoa fica, mas por que não é comigo? Por que eu não consegui? Então, é desejar o bem de todos, é ser benigno, não ficar preso lá no Antigo Testamento, porque Jesus veio dizer que é para amar o outro como ele ama. Ele está falando aqui no Novo Testamento. Então, nossos valores, nossos conceitos estão na contramão do mundo. O mundo é o que o mundo faz, né? Primeiro, eu tenho que estar muito bem e o outro depois. Aqui não busca seus próprios interesses. Claro que eu tenho que ter o autocuidado, o autoamor, para que eu possa compartilhar isso com os outros e cuidar dos outros. Não estou conseguindo cuidar nem de mim, como que eu vou cuidar dos outros? Então tem que cuidar de si mesmo. É legítimo isso. Só que está querendo dizer de buscar os interesses do Senhor na vida do próximo, na vida das pessoas. Cuidar dos interesses do reino de Deus, dos interesses de Jesus, cogitar das coisas de Deus, não cogitar das coisas do mundo, nem do inimigo das nossas vidas. O amor não se alegra com a injustiça. Olha lá, fulano passando isso. O que será que ele fez? Não julgar, não se alegrar com nada que seja injusto e muito mesmo querer ser justiceiro no lugar de Deus, achar que a gente tem a justiça na mão e falar, olha, fulano está passando por isso, deve ter feito uma coisa muito grave. Às vezes é uma prova que ele está passando. Mais misericórdia, mais amor, menos julgamento, menos condenação, menos acusação. Aliás, nenhuma acusação, nenhum julgamento, nenhuma condenação. Então, o amor nunca falha. O amor é um escudo. Quando a gente deseja o bem das pessoas, a gente está se enchendo dessa luz, desse bem que a gente está desejando para o outro. Os primeiros a serem favorecidos somos nós. O amor nunca falha, as profecias cessarão, as línguas desaparecerão. Versículo 13. Agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. A fé do tamanhozinho de um grão de mostarda faz muitas coisas. A fé impulsiona, a fé é muito necessária, como ela é grande. E está dizendo que o amor é maior, a esperança e a fé se alimentam. Quando temos esperança, temos fé. Quando estamos numa desesperança, nossa fé fica pequenininha, não conseguimos nem orar direito. E tudo isso é muito importante, a fé, a esperança, esses três, mas o amor
também juntando com a fé e a esperança, esses três, mas o amor é o maior desses três elementos que vão permanecer. Agora permanecem esses três, permanecem a fé, a esperança e o amor. Paulo falando para uma igreja igreja dos Coríntios, igreja que tinha muitos dons de vários tipos. E ele está falando, olha, todo conhecimento, ainda que você tenha toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver amor, se não tivesse amor, nada seria. Só faz barulho, seria como um metal que soa. Não tem essência, não tem a substância que faz dar a vida, que vai permanecer. Quando a gente quer começar a convencer pessoas que nós amamos, que o caminho que elas estão seguindo não é bom, e vamos falar, precisamos falar com amor. Precisamos falar cheios de misericórdia. Senão não seremos ouvidos, nós não seremos. E ganhar mais na oração e muitas vezes até no silêncio. Nossas atitudes de amor vão falar mais alto do que muitas vezes as palavras. E quando as palavras vierem, elas vão vir cheias de amor. Elas vão vir vivificadas pelo amor. E isso faz sentido para as pessoas que estão ouvindo. Então, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, se eu não fizesse isso com amor, se eu não estiver fazendo com amor, nada disso me aproveitaria. O amor não inveja. O amor não se vangloria. Vamos entender o que é o amor, para que nós possamos estar andando em amor e reconhecendo onde está o amor, porque a Bíblia diz que naquele grande dia muitos vão falar: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, e o Senhor vai falar: não vos conheço. Porque não são dons, apenas os dons estão a serviço do reino e precisam ser feitos com amor. Mas é o amor que permanece. Então a gente vai identificar quem é de Jesus pelo fato de muitos se amarem. Meus discípulos serão conhecidos, reconhecidos por muitos se amarem. Vamos reconhecer quem é discípulo de Jesus pelo fato de muitos se amarem, de terem misericórdia. Então, junto com a nossa fé, com a nossa esperança, vamos meditar nesse texto, nessa carta aos Coríntios, no capítulo 13, sobre esse amor verdadeiro, nobre, puro, transformador, que cura, que liberta, que nos sara e que é um escudo. Se a gente está preocupado assim, será que fizeram algum mal contra mim? Mas se eu amo, isso é a minha defesa, isso é o meu escudo. O Senhor me preserva, porque eu ando em amor. Estevão, eu já falei em outro vídeo, estavam apedrejando ele. E ele desejou o bem daquelas pessoas. Senhor, não considere isso como pecado, né? Não desejou que aquelas pessoas ficassem mal, não partiu para Jesus com ódio no coração. Tanto que ele conseguiu, daqui da terra, já visualizar Jesus lá no céu.
então estava com o coração limpo. Isso é amor. Quando a gente fala perdoa, vamos perdoar mais. Está precisando perdoar mais. Se tem ainda alguma mágoa escondida, se é do passado, perdoa mais esse passado, trabalha mais esse perdão dentro de si mesmo, processa mais isso, vai perdoando, porque o perdão quebra cadeias, o perdão cura e cura muito. E o perdão é amor, é esse amor essência. E quando nós ouvirmos, mas isso é um absurdo, não pode ficar por isso mesmo, isso, quem está falando isso? Isso é uma ideia do mundo, isso é uma ideia do inimigo, que não quer que a gente perdoe para a gente não ser livre. E os valores que a Bíblia traz para a gente são diferentes. Se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. Se alguém te pedir alguma coisa, dê além, ofereça outra face. Mas temos que ter discernimento, senão a gente não vai virar um saco de pancada. Ouvir isso com discernimento, ter humildade. O amor, ele é humilde, ele não se vangloria e não se ensoberbece. Ou seja, ele é humilde. Aprender a amar desse jeito é um exercício diário, constante, é o tempo todo, porque existem pessoas mais fáceis da gente conviver, de lidarmos, e existem pessoas que são mais difíceis, porque elas estão ainda num determinado comportamento, uma determinada reação que não são boas. E vai ser difícil amar essas pessoas, mas nós vamos conseguir, porque é com o amor de Cristo, é com o amor de Jesus, não é com a gente mesmo. Primeiro eu estou amando a Deus, e eu estou me enchendo do amor de Deus, e é com esse amor que eu vou conseguir amar do jeito que está explicando aqui na carta aos Coríntios, capítulo 13. É com o amor de Jesus. É um exercício diário, precisa que tenha esforço, tenha vontade de acertar, tenha vontade de andar de acordo com os valores da Bíblia, com os valores de Jesus, com o que Ele nos ensina, e prosseguir em conhecer a natureza de Jesus. Quando Pedro fala para Jesus que Jesus ia passar por determinada cidade e não quiseram tratar Jesus bem, e Pedro fala: o Senhor quer que a gente faça isso, 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 por que a gente não faz isso, isso, isso com eles? Jesus falou: não sabeis de que espírito sois. O Espírito Santo é amor. Temos o fruto do Espírito Santo. Entre esse fruto, né, como se fosse, vamos dizer, um cacho de uva. E ali tem várias uvinhas. É um fruto, né? Mas aí tem amor, alegria, benignidade. O amor está entre esses elementos desse fruto do Espírito Santo. O amor está no Espírito Santo. Então não sabeis de que espírito sois, por quê? Porque o Espírito Santo é amor e ele sempre vai direcionar a pessoa para Jesus Cristo. E a pessoa que está em Jesus, ela é reconhecida por muito amar, por amar verdadeiramente. Onde está tendo ira, aqui não se ira facilmente, não se irrita. Em outras traduções, não se ira facilmente. Na Bíblia que eu estou usando aqui, não se irrita. Tem outra tradução que diz assim, não se agasta de coisa alguma. Então, é o amor. Nós precisamos e temos urgência em melhorar nessa questão do amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se nós realmente amássemos com mais firmeza, com mais
constância, com mais intensidade, desse jeito que está explicando aqui, certamente muito mais coisas nas nossas vidas estariam melhores na prática, porque nós precisamos cogitar dos interesses de Deus, de Jesus, e não das coisas do mundo. Nós precisamos estar realmente buscando a essência. A essência é Jesus. E Jesus quer que nos amemos. Quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Dentro da própria comunhão dos servos de Deus, não pode existir essa falta de amor. Nós vamos poder sim querer acertar, querer que tenha tudo certo, mas em momento nenhum perder de vista o amor ao próximo, em nenhum momento se desprender dessa ideia, porque com ódio a gente vai ouvir de Jesus também o que ele falou para Pedro, para os apóstolos, né? Para Pedro no caso. Não sabeis de que espírito sois. É do Espírito Santo? O Espírito Santo não tem ódio? O Espírito Santo não tem ódio. Irritação, pessoa que vive irritada.